A Parashá animada com Moremicha animado 2.0. Bem-vindos a mais uma Parashá animada com Moremicha animado. Essa semana, Parashat Vayetze, que quer dizer e saiu. Nessa versão, vocês perguntam e eu respondo. Pelo menos tento. E eu até já sei o que você vai perguntar. Quem saiu, não é isso? Não era isso que eu ia perguntar. Moremicha, por nossa religião, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos? Que boa pergunta! Em nossa Parashá, Vayetze, Yaakov sai da casa do seu pai e da sua mãe porque seu irmão Esav quer matá-lo. Ele está nervoso pelas bênçãos que o pai deu para Yaakov em vez de para Esav. Yaakov então foge para a Yeshivá de Shem e Ever. Shem era esse que eu já contei para vocês semanas anteriores, filho de Noah, provavelmente um dos homens mais velhos que existia naquela geração. Yaakov estudou 14 anos na Yeshivá sem dormir consecutivamente os estudos da Torá, se preparando para o que vinha na vida dele. Após 14 anos, Yaakov saiu da Yeshivá e ele foi perseguido por um indivíduo chamado Elifaz, filho de Esav, que sob comando do seu pai, estava perseguindo Yaakov para matá-lo. Yaakov então fez uma negociação com Elifaz. Pegue todo o meu dinheiro. Nossos sábios dizem que uma pessoa que é pobre, ela é como se fosse morta. Leva tudo. Avisa para o seu pai que Yaakov morreu, mas só não me mate. Imaginem, Yaakov agora estava sem nada, não tinha teto e não tinha dinheiro, direcionando a casa de Lavan, irmão de sua mãe, Rivka. No caminho para Haran, Yaakov se deu conta que passou pelo Monte Moriá, monte esse que seria o Beit HaMikdash, o santuário do povo de Israel, monte esse que seu avô Avraham levou Yitzhak para um sacrifício. Yaakov então pensou, passei por lá e não rezei? Yaakov então voltou para esse monte e rapidamente Deus fez escurecer. Estava na hora de Yaakov dormir, após 14 anos estudar a Torá sem sequer dormir uma noite. Yaakov então juntou pedrinhas para se proteger dos animais ferozes e para descansar a sua cabeça. Milagrosamente as pedrinhas começaram a brigar. Qual seria a pedra que teria a honra de repousar a cabeça do tzadik? E elas não paravam de brigar e Yaakov assim não poderia dormir. Deus fez um grande milagre, uniu todas elas numa grande pedra, podendo Yaakov descansar a sua cabeça, quando aí ele teve um sonho. No sonho de Jacó, uma escada gigantesca, o pé da escada no chão e o topo dela nos céus. Pela escada subiam e desciam anjos. Os anjos que subiam são os anjos da terra de Israel que não podem acompanhar Yaakov para fora de Israel. Os novos anjos que desciam são esses que vão acompanhar Yaakov para seu trajeto à casa de Lavan para fora da terra de Israel, protegendo ele das futuras aventuras que o Moremicha ainda vai contar para vocês. Quando Yaakov acorda de manhã, ele diz o famoso dizer: Manorá makomazé, como esse lugar é sagrado, ele é temível. Enzekim Beit Elokim, aqui é a casa de Hashem, santuário da casa de Hashem. Vezé Sharashamayim, aqui são os portões que levam para o céu. Ele até se sentiu mal que ele adormeceu, mas essa era a vontade de Deus. E lá mesmo, ele fez uma oferenda agradecendo a Deus por ter dito a ele que a terra de Israel será herdada para todos os seus filhos. Respondendo então a sua pergunta, sonhos existem, eles podem ou não serem verdadeiros. Nossos sábios no Tratado de Brachot dizem quais sonhos têm sinais verdadeiros e quais sonhos são apenas bobagens. Com certeza, o sonho de Jacó era uma profecia verdadeira, mostrando para ele o lugar sagrado que ele estava e que futuramente lá seria o lugar mais sagrado da face da terra, o Beit HaMikdash, santuário e a casa de Deus. Yaakov então pergunta para os pastores: vocês conhecem Lavan? É ele que eu quero ver. E já quando ele pergunta isso, quem aparece? Rachel, a filha de Lavan, querendo água do poço. Neste momento, Yaakov se levanta e com seu mindinho, ele empurra a pedra e dá água para os camelos de Rachel. Todos os pastores, boquiabertos, não podiam entender
como um homem sozinho, com um pequeno dedo, conseguiu tirar uma pedra que precisam 10 pastores com as suas 2 mãos. Raquel então leva Yaakov para conhecer o seu pai Lavan. Lavan esperou que Yaakov viesse com dinheiro, assim como veio o secretário de Avraham, Eliezer, quando veio pegar Rebeca. Tinha brincos, colares e camelos, mas Yaakov não tinha nada. Conforme eu disse a vocês, Elifas, filho de Esav, levou todo o dinheiro de Yaakov. Lavan então perguntou para Yaakov: o que eu posso fazer para você? Você não tem nada? Yaakov então ofereceu os seus serviços para Lavan. Eu posso lavar, eu posso passar, eu posso cuidar dos seus camelos e do seu rebanho. E assim foi. Yaakov começou a trabalhar e Lavan percebeu quanto inteligente ele era. Lavan então chegou para Yaakov e disse: como eu posso te pagar pelo seu serviço? Yaakov disse: eu quero me casar com a sua filha Rachel. Opa, você quer casar com a minha filha Rachel? Então você vai ter que trabalhar 7 anos para mim e após os 7 anos você vai poder casar com a minha filha Rachel. Após 7 anos de muito trabalho por parte de Yaakov, Lavan prepara um grande casamento com muitos convidados. E na hora da cerimônia, a noiva, toda coberta, chega ao altar. Jacó achava que estava casando com a Raquel, quando no dia seguinte as coisas ficaram claras e ele descobriu que seu sogro Lavan colocou no altar a Leá e não a Rachel. Disse Jacó a seu sogro: você me enganou. Trabalhei 7 anos para você pela sua filha mais nova e você me colocou no altar a sua filha mais velha, a Leá? Não foi esse nosso combinado. E Lavan disse: como posso entregar para você a minha filha mais nova se eu ainda tenho a minha filha mais velha? Não podemos fazer isso aqui. Trabalhe para mim mais 7 anos e eu darei para você a minha filha mais nova, Rachel. Gente, que enganador. Yaakov aceitou trabalhar mais 7 anos pela Rachel. Após uma semana da festa de Leá, ele se casou pela Rachel, mas se comprometeu por mais 7 anos de trabalho para seu sogro para poder ter esse casamento. E junto com a Leá e a Rachel vieram mais 2 mulheres que eram as suas serventes, conhecidas como Bilhá e Zilpá. Assim, Yaakov Avinu, nosso patriarca, formou a sua família com 4 mulheres: Leá, Rachel, Bilhá e Zilpá. Moremiha, então as 12 tribos de Israel saíram de 4 mulheres? Exatamente. As famosas 12 tribos de Israel, que originaram todo o povo de Israel, saíram dessas 4 mulheres: 2 Imaot, 2 matriarcas, e 2 Shfachot, 2 serventes. A primeira mulher a abrir o ventre e dar à luz foi Leá. Deus viu como ela era entristecida, porque Yaakov dava mais atenção a Rachel, era sua queridinha. Assim, para recompensá-la, Leá ganhou os primeiros filhos: Reuven, Shimon, Levi e Eudá. Rachel viu que ela não podia ter filhos e que a irmã já teve 4 filhos. E agora, como posso dar filhos para Yaakov? Ela lembrou da história de Sará, que Moremiha contou algumas parashot para trás, que deu a sua servente Hagar para casar com Avraham, já que ela não podia ter filhos, e de lá nasceu Ismael. A mesma coisa, Rachel chegou para Yaakov e disse: case com a minha servente, eu não consigo te dar filhos. Assim Yaakov casou com Bilhá e nasceram 2 filhos chamados Dan e Naftali. Leá viu que Rachel tomou a iniciativa de dar a sua servente para Yaakov para ter mais filhos. Ela disse: eu também vou dar minha servente. Leá então deu Zilpá para casar-se com Yaakov, e desse casamento tiveram mais 2 filhos, Gad e Asher. Após isso, Leá conseguiu engravidar de mais 3 filhos, Issachar, Zevulun e uma menina chamada Diná. Todas as mulheres de Yaakov já estavam com filhos, menos a queridinha Rachel. As mulheres começaram a ter pena de Rachel. Todas se uniram e começaram a rezar, até que finalmente Rachel engravidou e teve seu primeiro filho, que ficou conhecido como Yosef. Em hebraico, Yosef quer dizer acrescentar. Deus irá me acrescentar com esse filho mais um filho, como de fato foi, e o Moremiha ainda vai contar para vocês. Depois de 14 anos que Yaakov trabalhou na casa de Lavan, ele já queria ir embora. Eram muitas enganações, mas Lavan queria que Yaakov continuasse.
Desde que Yaakov chegou na casa dele, os seus negócios prosperaram. E Yaakov ficou mais 6 anos na casa de Lavan. Nesse período, enganações e mais enganações. Um combinado que não era combinado. Lavan trocava todas as negociações que fazia com Yaakov e não era capaz de manter a sua palavra. Após 20 anos que Yaakov esteve na casa de Lavan, Deus aparece para ele e diz: volte para a terra de Israel com a sua família. Yaakov então reuniu suas mulheres e seus filhos, dizendo que já não era mais capaz de suportar as enganações de Lavan e que ele fez tudo certinho por ele, mas que estava na hora de voltar para a terra de Israel. Todos concordaram no dia da fuga, porque afinal Yaakov não avisou o Lavan. Rachel entrou no quarto do seu pai Lavan, abriu a gaveta e roubou uma de suas idolatrias. Quando Lavan chegou em sua casa, ele descobriu que Yaakov, suas filhas, suas serventes e seus netos haviam fugido sem mesmo avisar. Lavan ficou muito nervoso e começou a correr atrás de Yaakov. Quando Lavan alcança Yaakov, ele pergunta: por que você fugiu de mim? Por que você não me avisou? Por que não deixou beijar as minhas filhas e os meus netos? E ainda mais porque você roubou as minhas idolatrias. Yaakov então respondeu: pensei que você não me deixaria levar as suas filhas. Pensei que você não me ia deixar ir embora. E ainda mais, ladrão eu não sou. Jamais teria roubado as suas idolatrias. E se alguém aqui do meu grupo roubou, ele que mereça a pena de morte. E disse muito mais Yaakov para Lavan, que durante todos os anos que trabalhou para ele, foi íntegro, foi honesto, e quem não foi a pessoa correta foi ele, Lavan, que trocou várias vezes as negociações, desde a hora que ele queria casar. Em todos os momentos de trabalho, Lavan não pôde manter as suas palavras, deixando Yaakov então muito bravo pelas acusações que ele fez. Não sabia Yaakov que quem que tinha roubado as idolatrias era sua amada e querida esposa Rachel. Rachel colocou as idolatrias debaixo do travesseiro do camelo onde ela estava sentada. Lavan procurou as suas idolatrias em todas as tendas e ele não encontrou, porque as idolatrias estavam debaixo do camelo e ninguém sabia. Gente, como a gente tem que tomar cuidado em dizer, somente tirar da nossa boca uma maldição. Yaakov disse: com quem tiver essa idolatria receberá a pena de morte. E de fato, Rachel, sua amada querida esposa Rachel, não veio a ser enterrada juntamente ao seu amado Yaakov. Ela morreu no meio do caminho quando estava grávida do último bebê, Binyamin, que contarei isso mais adiante. Mas isso nos ensina como devemos tomar cuidado com a nossa boca. Cada palavra pode soar uma espada, uma faca, uma navalha que não dá para voltar atrás. Jamais podemos tirar maldições ou palavras feias da nossa boca que possivelmente elas jamais terão volta. Esse é o grande ensinamento do episódio de Lavan e Yaakov. Diz aí o que você pensa desses ensinamentos nos comentários do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e curtir o nosso canal. Não deixe de contar para Parashá na sua casa, para a sua família e, claro, na mesa do Shabbat. Fui! A Parashá animada com Moremicha Animado 2.0